2010, Michael e Christine Bernet adotaram a pequena Natalia Grace da Ucrânia, uma órfã. Alguns anos depois, em 2019, o casal é indiciado por abandono de incapaz e negligência depois de abandonarem a menina para se mudar para o Canadá, enquanto acusavam ela de tentar matar eles. O que aconteceu no meio do caminho? É isso que você vai saber no vídeo de hoje. Eu já vou avisar vocês que esse caso é extremamente complicado, tá? No final desse vídeo, vocês provavelmente já vão ter a opinião de vocês e fiquem à vontade para comentar ela aqui, porque esse caso é bem recente, as partes ainda estão dando as suas declarações, o julgamento ainda tá rolando, então o casal Bernet, por exemplo, não pode falar nada sobre o caso e sobre a versão deles pra mídia, enquanto a Natália ainda tá dando entrevistas e dando a sua versão. Ela recentemente foi até o Dr. Phil para falar um pouco sobre a versão dela do caso. Então, enfim, saibam que as informações ainda estão um pouquinho nebulosas, ainda é um pouco difícil de entender exatamente o que aconteceu, porque basicamente é um lado contra o outro. É importante deixar isso bem claro, porque a gente sabe que tem advogados, mídia e versões e versões e versões. Por um lado, os pais são acusados de abandonar uma garotinha menor de idade completamente incapaz, e por outro, os pais acusam a menina de ser, na verdade, uma adulta se passando por uma criança e tentar matá-los. As informações não são muito precisas, então se eu cometer algum erro, podem ficar à vontade para me corrigir nos comentários. Porém, saibam que eu tentei fazer o melhor trabalho de pesquisa possível e todas as fontes que eu usei vão estar aqui na caixinha de descrição, tá bom? Vamos pro caso. Em 2008, Natalia Grace era uma órfã da Ucrânia que foi para os Estados Unidos 2 anos antes da família Bernet adotar ela. Ela não tinha nenhuma certidão de nascimento americana ou em inglês, todos os documentos que ela tinha estavam na língua ucraniana, então era bem complicado de saber muitas coisas sobre ela. Os testes iniciais apontaram que ela tinha entre 8 e 9 anos de idade. Isso depois foi contestado, mas enfim, o ano de nascimento dela registrado foi como 2003. Antes dos Bernet serem contatados para adotar a Natália, ela foi adotada por uma outra família. Mas o processo acabou não dando muito certo, o motivo não é muito claro, mas também esse tipo de coisa é relativamente comum quando se trata de uma adoção, afinal são pessoas adotando outras pessoas e podem acontecer incompatibilidades, é uma coisa relativamente comum. Foi aí que a Natália voltou pro abrigo onde ela estava e em 2010, Christine e Michael Bernet receberam uma ligação sobre a garota. Eles eram de Indiana e eles queriam aumentar a família deles e disseram que a adoção foi um ato de amor. No momento da adoção, eles foram avisados por laudos médicos de que ela tinha 6 anos de idade e que o seu ano de nascimento era 2003. Eles também foram avisados que ela tinha algumas condições de saúde específicas, como, por exemplo, um tipo específico de nanismo e um caso bem sério de escoliose, que poderia, no futuro, atrapalhar a maneira como ela se movia e, principalmente, andava. O Michael disse que o processo de adoção da Natália foi bem estranho. De acordo com ele, ele disse que sentiu como se a garota estivesse sendo empurrada para eles. Ele disse que eles não deram muito detalhes sobre como ela era, quem ela era, não deram muitas informações. Ele disse que mostraram apenas 2 fotos da Natália, uma certidão de nascimento ucraniana, laudos médicos de 2 anos antes da adoção, ou seja, de 2008, quando ela chegou nos Estados Unidos, e ele também disse que recebeu apenas um prazo de 24 horas para eles decidirem se eles iam ou não adotar a Natália, ou seja, um prazo bem curto. Eles falaram para ele que se ele não decidisse, ela voltaria pro abrigo, então ele disse que de certa forma ele se sentiu coagido a aceitar. De acordo com a Natália, quando ela foi adotada, ela se sentia muito amada e muito querida pelos seus pais, nunca sentiu muita diferença em relação a isso, ela só sentia realmente muito carinho. Já de acordo com os pais, logo no momento em que ela chegou, ela começou a apresentar comportamentos estranhos e violentos. O Michael disse que logo no primeiro dia, quando a Christine foi dar banho na Natália, aconteceu uma coisa muito estranha. Ela foi dar banho na menina e quando ela estava na banheira, a Christine gritou pro Michael. Ele disse que não foi um grito normal, tipo, vem aqui, foi um grito realmente assustado. Quando ele chegou lá, ele perguntou o que tinha acontecido e a Christine simplesmente falou, olha. E quando ele olhou na banheira, a garota já tinha pelos pubianos. Foi nesse momento em que começou a desconfiança por parte do Michael e da Christine de que a garota poderia estar mentindo sobre a sua idade e que ela não teria entre 6 e 9 anos, como falaram pra eles. Tempo depois que isso aconteceu, a família foi à praia. Quando eles chegaram, os outros filhos da família, como várias crianças fazem, ficaram super animados para ir para a água e começaram a correr em direção a ela. Já a Natália insistiu para os seus pais que eles levassem ela até o oceano.
Afinal, ela tinha vários problemas de saúde, ela não conseguia andar muito bem, então isso faz bastante sentido. Só que os pais disseram que eles estavam bem cansados, porque eles tinham carregado ela até ali também, que ela precisaria esperar um pouquinho até que eles tivessem força novamente para levar ela até a praia. Eles disseram que isso fez a Natália ficar muito enfurecida, que ela fez um tipo de birra e simplesmente foi andando até a água. Eles acharam essa atitude meio estranha, porque afinal ela sentia muitas dores e ela não conseguia, enfim, se locomover direito sozinha. Eles também achavam um pouco esquisito o fato de que a Natália não se interessava muito por brinquedos que crianças da idade dela normalmente se interessariam. Então, ao invés de brincar de boneca, de brincar com carrinhos, de brincar com brinquedos feitos para crianças de 8, 9 anos de idade, a Natália preferia conversar com crianças mais velhas e, inclusive, tinha vários amigos que eram já adolescentes. Eles também falavam que o vocabulário dela era bem avançado para a idade, afinal, ela conversava já com crianças muito mais velhas. E a Christine disse que teve um episódio que marcou muito ela, que é a profissão dela fazia com que ela lidasse com muitas crianças, e um dia a Natália simplesmente virou para ela e falou: "Nossa, essas crianças realmente me deixariam exausta, eu não sei como você consegue." Isso vindo de uma criança de 8 anos assustou um pouco a Christine e deixou ela com uma pulga atrás da orelha sobre se ela realmente tinha a idade que ela dizia que tinha. Nesse momento, o casal já estava praticamente convencido de que a Natália não era tão criança como ela dizia, e eles achavam que ela tinha no mínimo 14 anos de idade. É aí que algumas coisas começaram a piorar e a situação começou a ficar cada vez mais esquisita. A Christine falou que começou a notar sinais na Natália de que ela já tinha passado pela puberdade, além dos pelos pubianos que ela tinha comentado. Ela, por exemplo, tinha uma menstruação regular todo mês. E foi também nesse momento em que a Natália começou a fazer algumas coisas mais violentas com a família, como, por exemplo, colocar taxinhas na escada para que eles machucassem o pé enquanto estavam subindo e descendo. Porém, é aquilo que eu comentei, a história tem duas versões, a da família e a da Natália. A Natália disse que isso nunca aconteceu, que ela nunca foi violenta com a família. Ela disse também que o comportamento da família mudou nesse momento. Como ela tinha vários problemas de saúde, muitas vezes ela precisava de tratamentos e de cirurgias que eram meio caras. Ela disse que a partir do momento em que ela fez a sua primeira cirurgia, a família mudou completamente com ela e começou a tratá-la mal. Já de acordo com os pais, eles disseram que a Natália começou a ficar extremamente violenta, que ela escondia facas nos sofás, que ela ameaçava a família de morte e tinha vários comportamentos violentos. A Natália disse que isso nunca aconteceu e em entrevista ela inclusive disse que não conseguia alcançar o lugar onde as facas ficavam, então não tinha como ela fazer isso. A mãe disse que a Natália tinha o costume de muitas vezes ficar parada no meio da noite observando eles na porta do quarto enquanto eles dormiam e que isso assustava um pouco os dois, já que a Natália já tinha ameaçado de atentar contra a vida deles outras vezes. A Natália disse que isso nunca aconteceu e que as únicas vezes que ela foi até o quarto deles foi para pedir aconchego por ter, por exemplo, tido um pesadelo. Teve um episódio específico também que a Christine conta que ela estava limpando a cozinha enquanto tomava um café. Ela acabou virando de costas para Natália e nesse momento a Natália colocou desinfetante no café dela e quando a mãe tomou e percebeu o gosto e perguntou para Natália por que ela fez isso, a Natália respondeu que estava tentando tirar a vida dela. A Natália disse que ela só estava tentando conversar com a mãe e que isso foi um mal entendido. A gota d'água foi quando a Christine disse que a Natália tentou empurrar ela em uma cerca elétrica. Porém, isso é uma coisa um pouco complicada de acontecer, já que a estatura da Natália era bem baixa e devido às condições de saúde dela, ela não teria muita força para, por exemplo, empurrar uma pessoa de estatura média. Isso inclusive foi confirmado em vários programas de TV que falaram sobre o assunto por pessoas que têm a mesma condição de saúde que a Natália. Por isso, a família resolveu que iria colocar a Natália em tratamento. E com esses terapeutas, de acordo com a família, eles disseram que a Natália já falou várias vezes que mentia sobre a sua idade e que também queria tirar, sim, a vida das pessoas da família. Inclusive, depois que tudo aconteceu durante o julgamento, a Christine disse que deu cópias desses laudos de psicólogos e psiquiatras para o juiz, em que eles diziam que a Natália era, na verdade, sociopata e psicopata. Mas, como tudo isso está sob segredo de justiça, é muito difícil de saber se é verdade ou não. No ano de 2012, então, eles já estavam desconfiando bastante da Natália e foi quando eles pediram a revisão da idade dela. Eles fizeram alguns outros exames no dente da Natália e confirmaram que a idade dela, na verdade, era 22 anos de idade.
Então eles mudaram o ano de nascimento dela oficialmente, de 2003 para 1989. A partir disso, como ela já teoricamente era maior de idade, eles poderiam colocá-la em uma instituição psiquiátrica. E foi exatamente o que eles fizeram. Quando a Natália recebeu a alta dessa clínica psiquiátrica, a família tomou uma decisão que mudou as suas vidas para sempre. O filho deles tinha passado em uma faculdade, ele era meio prodígio, e ele tinha passado em uma faculdade do Canadá. Nesse momento, eles decidiram que eles iriam se mudar para o Canadá junto com o filho. E foi aí que eles arrumaram um problema enorme, porque ao invés de levar a Natália junto com eles, eles alugaram um apartamento para ela e falaram: mora aí sozinha, a gente vai pagar seu aluguel por mais um ano, enquanto você decide o que você quer fazer da sua vida, e a gente vai lá tá morando no Canadá, beleza? A Christine conversou com a Natália todos os dias por mais ou menos um ano, até que do nada ela resolveu parar de falar com a menina, parar de perguntar se ela tava bem ou não, e foi quando a Natália resolveu ir pra polícia. E só um adendo aqui, gente, mesmo que a Natália realmente tivesse 22 anos, seria muito complicado eles simplesmente abandonarem ela, irem para outro país e fazerem ela morar sozinha. Primeiro porque ela é uma pessoa com deficiência, então você não pode simplesmente largar uma pessoa em uma casa não adaptada, sem ninguém para ajudar e esperar que ela se vire completamente. E segundo, a Natália tinha vivido a vida inteira dela como uma criança, dependendo de outras pessoas nos abrigos, dependendo das suas famílias adotivas. Imagina só, você, mesmo com 22 anos de idade, sendo sempre tratado como uma criança e um dia falam pra você: agora você vai ter que morar sozinho, aprenda a cozinhar, aprenda a limpar a casa. Não é uma questão muito fácil pra uma pessoa que não tem deficiência. Agora, imagina pra uma pessoa que tem. Mesmo que a Natália tivesse a idade que a família fala que ela tem, seria uma situação que seria complicada pra eles, não é uma coisa que você faz, né? Enfim, em setembro de 2014, a Natália denunciou os pais por abandono. Depois disso, a Natália se mudou bastante, ela foi estudar em uma escola para jovens adultos e ela inclusive foi adotada por uma nova família. Essa nova família não acredita que ela tem 22 anos de idade, e mesmo quando a Natália falou pra eles, quando eles perguntaram a idade dela, eles sentiram que ela foi convencida a falar aquilo. Na época, eles achavam que ela tinha mais ou menos, no máximo, uns 16 anos. Ou seja, ainda menor de idade. Em 2016, eles tentaram adotar a Natália legalmente, porém, como ela, teoricamente, já era uma adulta, já que a idade dela tinha sido modificada oficialmente, eles não conseguiram. Bem, o casal Christine e Michael foi oficialmente acusado por abandono e negligência da Natália, porque apesar de oficialmente ela ter 22 anos, vários outros testes foram feitos, e inclusive um teste de DNA com a sua mãe biológica que foi localizada, e eles confirmaram que provavelmente o ano de nascimento dela é realmente 2003. Então são vários laudos e ninguém sabe exatamente qual a idade verdadeira da Natália. É mais uma questão de crença mesmo. Muita gente acredita que ela era sim criança e muita gente acha que ela já tinha 20 e poucos anos. Como eles ainda estão sob julgamento, eles não podem falar muito sobre a versão deles ou o que eles sentem sobre tudo isso, como a gente sabe, por exemplo, da parte da Natália. A real é que é muito difícil de, por enquanto, a gente saber o que realmente aconteceu. Vai precisar esperar o julgamento. Juliana da edição aqui. Enquanto eu editava esse vídeo, eu achei algumas notícias do final de 2020 falando que a família Barnett, na verdade, não pode ser processada oficialmente. Isso porque, legalmente, a idade da Natália ainda tá como se ela tivesse nascido em 1989. Por isso, o julgamento deles não vai acontecer. Porém, a Natália fez uma ordem de restrição contra eles e eles descumpriram essa ordem de restrição. Isso significa que eles também cometeram um crime agora e isso pode dar, sim, problema legal pra eles. Ou seja, essa história ainda não acabou. Muita gente acha que a Natália é sim uma psicopata sociopata de 30 anos que tentou matar a família e estava tentando aplicar um golpe neles, e muita gente acha que o Michael e a Christine inventaram toda essa história de ela ser uma adulta porque eles não queriam lidar com cuidar de uma criança que precisava de necessidades especiais, e foi mais fácil para eles se convencerem e convencerem o Estado de que ela já era uma adulta do que realmente cuidar dela. O fato deles terem localizado a mãe biológica da Natália e confirmado que muito provavelmente o ano de nascimento dela é realmente 2003 fez com que várias das acusações fossem retiradas, mas permitiu novas, como negligência, porque a Natália provavelmente era realmente menor de idade quando ela foi abandonada.
Se isso for verdade, é realmente muito complicado, porque ela era uma criança que literalmente teve que se virar por mais de um ano para aprender a fazer tudo sozinha, morando sozinha. Mas é como eu falei pra vocês, como oficialmente ela tem 22 anos, eles não conseguiram processar por negligência e tudo mais. Sua nova família, inclusive, acredita realmente que a Christine e o Michael fizeram tudo isso pra não cuidar da Natália. Mas o casal confirma que eles acham sim que a garota é uma psicopata de 30 anos de idade que estava sim tentando matar eles. E muita gente também acredita nessa versão. Os promotores ainda não desistiram das acusações e por enquanto, pelo que eu consegui encontrar, essas coisas assim de mais ou menos 2020, os dois lados ainda estão tentando apelar. E é isso, gente. A gente não tem uma conclusão para essa história ainda. Você pode decidir acreditar se você acha que a Natália é realmente a órfã da vida real ou que o casal realmente estava inventando tudo isso para poder negligenciar a menina. A verdade é que a gente não sabe. Comenta aqui embaixo o que você acha que realmente aconteceu. Se a gente tiver atualizações desse caso, eu obviamente vou contar e atualizar vocês. E por isso não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar um comentário para o YouTube notificar vocês e ficar de olho pro próximo vídeo.